primeiro amor. No entendimento, Senhor, de trazer ao Senhor a sua prova de adoração, Pai. Ô Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Deus, cada oferta, cada dízimo. Senhor, abre as janelas dos céus e derrama, Pai, bênçãos sem medida, Senhor. Senhor, aqueles que não puderam hoje trazer, Senhor, Deus, providencia, Pai, para que haja abundância, para que possa trazer, Deus, em abundância também para o Senhor, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa os lares, abençoa as casas, abençoa, Senhor, a provisão, o celeiro, Deus, de cada irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Quando nós cantamos aqui para te adorar, ó Rei dos Reis, vamos? Para te adorar? Para te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Você sabe como começa essa música? Você sabe como que ela começa? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Vamos ficar em pé, vamos cantar desde o começo. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso. Agora, para te adorar, adora mesmo. Para te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém? Qual é o tipo de adoração que o Senhor espera? Para que a gente pudesse chegar e cantar para te adorar, ó Rei dos Reis, a primeira coisa que nós cantamos foi em espírito e em verdade. É essa adoração que Ele quer arrancar de nós, uma adoração que seja em espírito e em verdade. É por isso que Ele mandou o Espírito Santo para a vida da gente, para que nós pudéssemos alinhar o nosso espírito com o espírito dele, e que nós pudéssemos abrir os nossos lábios e cantar de dentro para fora, em espírito e em verdade, que é só para te adorar, Rei dos Reis. Aproveita que você está em pé, abre a palavra do Senhor no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 26, e no verso de número 40.
e 1. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está no Getsemane, em oração, falando com o Pai, conversando com o Pai nas últimas horas que ele tem de vida, nos últimos momentos que ele tem de vida. E ali ele leva os seus discípulos e traz mais próximo com ele 3 discípulos. Quem são esses 3 que ele traz sempre? Pedro, Tiago e João. Esses 3 ele traz mais para perto. E aí ele fala para os 3 assim: olha, fiquem em oração aqui. Fiquem em oração aqui. E aí ele vai falar o que com os 3? Olha aqui, presta atenção. Aleluia. Ele vai orar e volta, e os 3 discípulos estão dormindo. Será que eu não posso estar em espírito pelo menos por 1 hora? Será que eu não posso velar com meu Senhor pelo menos por 1 hora? E aí ele dá um aviso para esses discípulos, e ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Senhor Deus, essa é a sua palavra, Pai. Senhor, é a palavra que o Senhor ministrou primeiramente no meu coração, Pai, para trazer para a sua noiva. Senhor, ensina-nos, Pai. Constranja-nos, Pai, a termos um tempo com o Senhor de intimidade, Deus, para que a gente não ceda ao sono, não durma. E não é um dormir físico, Pai, é um dormir espiritual. Para que a gente não durma espiritualmente, deixe, Pai, de estar em comunicação com o Senhor, Pai. Nos constranja, Senhor. Nos constrange, Espírito Santo, para permanecermos em oração, para permanecermos em espírito e em verdade. Senhor, é para a sua honra e para a sua glória, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, que nós clamamos isso ao Senhor. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Quantos estiveram aqui semana passada no batismo? Foi tremendo. Eu posso garantir para vocês que a gente que acabou ficando aqui em cima, a gente lutou para ficar em pé. A perna estava falseando aqui. Porque a presença do Senhor foi tremenda. Tremenda. Mas olha só que interessante. O batismo, para a igreja e para o céu, é um momento extremamente espiritual, concorda comigo? É um momento extremamente espiritual. É a hora que o velho ser morre para um novo ser ressurgir das águas. É extremamente espiritual. Mas repara uma coisa. Acabou um momento espiritual aqui, a gente foi lá para baixo entrar na carne. Literalmente com um belo de um churrasco. Foi ou não foi?
Isso é espelho do que acontece com a nossa vida. A gente vem para o culto, a gente entra num ambiente extremamente espiritual, ambiente em que já tem grupo de intercessão orando antes da gente chegar, ambiente que vai sendo construído, ambiente que o louvor sobe e começa a construir um ambiente espiritual. O louvor não está aqui para cantar musiquinha que agrada o nosso ouvido, mas ele está aqui para construir um ambiente espiritual para que o Rei dos Reis fale. Você já reparou como é que é a estrutura do culto? A abertura é o homem falando com o homem. Oh, que bom que você está aqui. Olha para o seu irmão aí do lado, fala para ele como é bom ele estar aqui contigo, adorando ao Senhor. Olha, como é que é bom a gente pegar e as primícias da nossa semana, no domingo de manhã, estarmos aqui entregando a nossa manhã para o Senhor. Olha, eu estou falando com o povo, homem com homem. Mas a hora que o louvor começa, a gente não está falando de homem para homem, a gente está falando de homem para Deus. A gente está deixando o braço da cruz, e nós estamos indo falar com o cabeça da cruz. Nós deixamos o horizontal, passamos para o vertical, e nós estamos falando diretamente com Deus. Por isso que é extremamente importante a gente se entregar na adoração. A gente precisa aprender a adorar, a se entregar verdadeiramente. Como que eu me entrego? Quebrando resistência, quebrando a vergonha do irmão que está do lado. Eu já cumprimentei ele, eu já sei quem ele é. Oh, que prazer estar com você aqui na igreja. Só que agora eu vou falar com o meu Deus. Você que trabalha numa empresa, você está lá no maior papo com o teu colega de trabalho, de repente chega o patrão, o que acontece? Todo mundo para e dá atenção ao patrão que chegou, não é isso? Por que o nosso mover na igreja é diferente? Está na hora de a gente falar com o Rei dos Reis e a gente continua de papo com o nosso irmão. Nem parece que o Rei dos Reis chegou. Sem querer trazer religiosidade ou esse peso, eu acho que falta a igreja evangélica uma coisa: reverência. Entendimento de quem é Deus e reverência a Ele. Tudo bem que é religiosidade, tudo bem que é religiosidade, mas eu um dia fui católico. Na minha juventude, eu passei dentro da igreja católica, fiz um monte de cursinho lá de jovens, encontro de jovens, e só para alertar os jovens, em nenhum dos vários encontros de jovens que eu fiz, teve piscininha, bolinha, brincadeirinha. Lá era falando de Deus, das 7 horas da manhã, quando nos levantavam no quarto, que entrava um grupo de música cantando pelo quarto e fazendo a gente acordar, até 11 horas, meia-noite, a hora que nós íamos dormir com esse mesmo grupo de louvor cantando e levando a gente para a cama, sem brincadeirinha, sem piscininha, sem jogar bolas, sem nada. Lá não eram palavras, eram palestras. De manhã, 2, a gente saía para almoçar, tinha 2 horas de almoço, era o tempo que a gente tinha para conversar, não era para brincar, sair correndo, não, para conversar. Mas 2 da tarde,
mais uma noite e mais uma missa antes de dormir. Então não tinha tempo, não era acampamento jovem que vai para lá e tem 2 palavrinhas durante o dia e o resto do tempo é jogando bola, brincando. Não era. E na hora que você entra na igreja católica, o católico tem reverência. E uma coisa que muitas vezes me incomoda é que a gente entra na igreja evangélica e está todo mundo uma algazarra, falando alto. A gente esquece que quando a gente chega aqui, a gente chega para adorar. E todo papinho, toda brincadeira, vai ter lugar? Vai, porque, sabe, a igreja de Atos que a pastora Juliana ministrou agora durante o período de adoração da oferta e do dízimo, era uma igreja alegre, era uma igreja de comunhão. Você vai, as nossas células, a gente vai para a célula, a gente tem comunhão na célula. A gente tem um momento de estudo, mas é um momento de comunhão também, é um momento onde a gente conversa, onde a gente brinca, onde a gente às vezes come alguma coisa ali, tem aquele momento de comunhão, mas a gente precisa aprender a ter um momento de reverência, porque isso é adorar o Senhor em espírito e em verdade. Muitas vezes a gente vem e começa a perceber que na hora da ministração da palavra de Deus, que é exatamente a hora que Deus está falando com o homem, porque o homem falou com o homem chamou a presença de Deus, a presença de Deus vem e Deus está falando com a gente. É gozado como é nessa hora que dá vontade de beber água, essa hora que dá vontade de ir no banheiro, essa hora que dá... Nós estamos vivendo uma fase que é muito complicada. A gente vê isso nessa sociedade de hoje. A sociedade hoje não quer aprender mais nada. A sociedade de hoje, você fala que é para aprender, foge. Eu estou tranquilo para falar isso porque eu sou professor. Na escola ninguém quer aprender. Você tem um grupinho hoje de 4 ou 5 alunos por sala que estão afim, que te olham assim: professor, pelo amor de Deus, eu quero aprender. E você tem 30 fazendo bagunça. Não, literalmente bagunça, levantar do lugar e mexer com o colega que está do outro lado. Você não pode falar nada. Na hora que você parte para bater um papo com a turma, brincar, falar de futebol, disso e aquilo, está todo mundo sentado no lugar. A hora que você vira para o quadro e vai colocar o conteúdo, começou a balbúrdia, começa a conversa para o lado, começa a conversa para o outro, começa a conversa para o outro, e isso daí não é uma coisa só de adolescente, pelo amor de Deus. Olha, nós vamos ter aqui uma conferência, vai vir aí um profeta que vai falar, e olha, ele diz até CPF, cara, a igreja lota, tem gente lá fora, tem que pôr cadeira, tem que espremer. Olha, semana que vem vai vir um mestre falar, e ele vai trazer um estudo poderoso. A gente tem que ficar pedindo pessoal, vem para frente, vamos sentar aqui, e a gente lota 2 fileiras, 10, 20 pessoas. Porque infelizmente, nem na igreja, o povo quer aprender sobre Deus. Falou que é estudo, vai embora. Falou que é milagre, todo mundo quer a mão, ninguém quer o pé do Senhor. Todo mundo quer a mão. Não que não seja bom, é bom, eu estou aqui, vamos lá. Eu quero a bênção de Deus, porque Ele já falou que Ele já liberou nas regiões espirituais, nas regiões celestes, as bênçãos sobre a nossa vida. Mas sabe quando que eu vou conseguir tocar nisso?
quando eu estiver em espírito e em verdade. E aí esse versículo que a gente leu, ele vem falando o quê? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Eu tenho que estar vigiando, alerta. Alerta. Hoje não se fala mais, quando eu era menino se falava muito dos escoteirinhos, os escoteiros, grupinho escoteiro, sempre alerta. E aí, ele fala assim, o espírito na verdade está pronto. Olha para essa parte B do versículo, olha que coisa louca. Como é que está lá? O espírito na verdade. O espírito na verdade está pronto. O que é esse na verdade? Quando a gente vai olhar João 14,6, o que Jesus fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Deus está falando conosco? O que Jesus falou conosco? O que Jesus falou com aqueles discípulos que estavam dormindo, adormecidos quando ele estava falando com o Pai? O que ele estava falando? Olha, o Espírito, o teu Espírito, se ele estiver na verdade, ele está pronto. Sabe quando o teu Espírito vai estar pronto? Quando o teu Espírito estiver na verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus. O teu Espírito só vai estar pronto o dia que o teu Espírito estiver ligado a Jesus. O Espírito, repara gente, repara, vamos ter um pouquinho de gramática aqui, embora eu não seja um professor licenciado em língua portuguesa, minha licenciatura é em humanas, mas olha aqui, está entre vírgulas, é um aposto, a explicação. O Espírito, quando na verdade, vírgula, está pronto. Ele está dizendo, tira esse na verdade e repara se a frase não fica completa. O Espírito está pronto. Está pronto? A frase está completa? Então o que eu ponho no meio se chama aposto e é uma explicação. O Espírito, na verdade, está pronto. O meu espírito, ele só está pronto quando ele está ligado à verdade, e a verdade é só uma, a verdade é Jesus. Ontem eu estava vendo uns vídeos, eu comentei com a Larissa, tem um canal fantástico, tem um canal, não, o canal é fantástico, realmente tem muita coisa fantástica lá, é da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Dentro desse canal tem um cientista chamado Marcus Eberlin, não sei se vocês conhecem. Ele é químico, doutor em química lá na Europa, PhD em química, professor de química na Unicamp, ou seja, não é qualquer um, e professor de química na Mackenzie, que é a universidade da Igreja Presbiteriana. Ele é batista, e ele fala, eu sou batista da terceira geração, o meu avô era pastor batista, meu pai era pastor batista. E ele tem um programa nesse canal chamado Fé e Ciência, onde ele leva cientistas do mais alto gabarito no Brasil, de renome internacional, para falar da Bíblia e comprovar a Bíblia através da ciência. Ele falou no programa, o dia que ele falou isso, eu pulei de alegria, porque é uma frase que eu sempre falei, eu já falei para vocês aqui, eu falo assim, a ciência é o modo, ela comprova o modus operandi de Deus. Alguém já ouviu falar isso daqui?
Eu já cansei de falar isso, eu falo toda vez. A ciência é ela prova o modus operandi de Deus. O que é o modus operandi? É como Deus fez. A ciência mostra como Deus fez. Deus permite que o cientista mostre para o mundo como que a coisa aconteceu, como que ele fez a coisa acontecer. Deus permite, as leis da ciência nada mais são do que leis de Deus, porque foi Ele que criou tudo. Se Ele criou tudo, Ele criou essas leis. Então quando você vê lá a lei de Newton e tal, cara, é lei de Deus. Quando a coisa não é muito comprovada, vira teoria, que nem a teoria da evolução. Não está provada, não vai provar nunca, porque é furada. Darwin, a teoria de Darwin é a coisa mais furada que existe. Ela tem mais furo que peneira. Se você for lá assistir esses vídeos, vocês vão ver. É mais furo que peneira. Dá para discutir com qualquer darwinista e deixar ele tadinho, quietinho no canto dele. Derruba-se fácil, né? Derruba-se fácil. Big Bang, derruba-se fácil, né? E aí, ele mostra essas coisas para a gente lá. Que é Deus, que a verdade está em Deus, que a criação está em Deus, que tudo isso está em Deus. E aí, quando chega na oração que nós aprendemos a chamar de Pai Nosso, mas a Bíblia chama como a oração que o Senhor nos ensinou. Não é assim que está lá na Bíblia? A oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso, aí a gente pega primeiro Pai Nosso, virou Pai Nosso, acabou, né? A oração do Pai Nosso, o que ele vai falar? Lá no verso 13, isso está lá em Mateus 6, no verso 13, ele fala: não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação. O que Jesus falou para os discípulos lá no Getsemane? Vigiai e orai para não entrar em tentação. Ele já tinha ensinado para eles isso antes. Ele tinha falado: olha, para não cair em tentação. Lá no Pai Nosso, ele já tinha pedido a Deus, ensinado a eles: quando você orar, pede a Deus para não cair em tentação. E aí agora aqui no Getsemane ele vai mostrar a questão prática da coisa. Está vendo? Eu não falei? Eu falei para vocês orarem para pedir para não cair em tentação. Está todo mundo caindo em tentação aqui. Vocês estão dormindo, cara. Vocês não podem vigiar comigo 1 hora. Vocês não podem vigiar comigo 1 hora. Vocês ficam dormindo aqui. Vigiai para não entrar em tentação. E aí a parte C do versículo que nós lemos, do primeiro, ele fala que o espírito está pronto, mas, o que ele diz aí? A carne é fraca. A carne é fraca. O espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. E aí, se a gente for dar uma olhada lá em Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, Gálatas 5, no verso 19, o que vai falar? Ora, as obras a carne é fraca, as obras da carne são conhecidas como, agora vem uma relação aí,
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, dissensões, facção, inveja, bebedice, glutonaria. Ele coloca uma relação de 15 obras da carne. E aí ele fala: olha, esses não herdarão o reino de Deus. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Orei e vigiai para não entrar em tentação. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Olha só como Jesus o tempo inteiro está lembrando a gente: olha, o diabo, ele está aí, ao derredor, e ele vai querer fazer você cair em tentação, e quando você cair, ele ganhou. E esses não herdarão o reino de Deus. Esses não herdarão o reino de Deus. Vigiai e orai. Em contrapartida, quando você continua lendo, ele vai falar o quê? Que o Espírito, na verdade, está pronto. E o que é o Espírito, na verdade, está pronto? Em João 14, vamos voltar um pouquinho, em João 14. Em João 14, no verso 16 e 17, Jesus está conversando com os discípulos, ok? Jesus está conversando com os discípulos, e aí ele vai falar o quê? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha só, Jesus ainda está vivo. Então ainda não teve Pentecoste, o Espírito Santo ainda não veio para habitar. Por isso ele fala, olha como é que ele fala: vós conheceis porque Ele habita convosco. Ele já habitava ali, Jesus já estava ali, Ele já habitava ali, o Espírito Santo já habitava, mas Ele estará em vós. Estará no futuro. Jesus ainda está vivo, Jesus ainda não ascendeu aos céus, o Espírito Santo ainda não desceu para entrar em nós, mas Jesus já informa, Ele estará em você. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Oh Deus. Volta em Gálatas 5. Estamos caminhando para o fim já. Um dia eu ainda quero ir adorar o Senhor, sabe aonde? Na África. Sabe por quê? Tem culto que leva 14, 15 horas.
Na hora da oferta, já viu como é que é? Na hora da oferta, o povo levanta e sai cantando, dançando, rodopiando por dentro da igreja, numa alegria violenta, porque está tendo a oportunidade de dizimar e ofertar na casa de Deus, e isso leva 2, 3 horas. Se a palavra levar mais de 45 minutos na igreja, você começa a ver o pessoal ficar... Meu Deus do céu, como eu quero ir adorar na África, como eu quero adorar meu Deus sem limite, sem eu me limitar e deixar o diabo me limitar. Saber a hora que eu chego e não saber a hora que eu vou embora. Já teve um tempo aqui no Brasil que a igreja era bem isso. A gente sabia a hora que ia começar o culto, não sabia a hora que ia terminar. Lembra disso, Edinho? Às vezes, eu tive numa ministração de palavra uma vez em Brasília, a palavra durou 4 horas. A palavra, a pregação da palavra, durou 4 horas. Foi lindo. Foi lindo. Quando acabou, a gente não tinha entendido porque que tinha acabado. A gente queria mais. De tão forte que foi. Gálatas 5. (16 e 17). Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha aqui, ele não está dizendo andai no Espírito e não tem um E aí no meio, não tem. Olha como é que está a frase. Vamos voltar lá para a nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, parafraseando aqui o grande professor Pasquale Cipro Neto, né? A nossa língua portuguesa. Ele fala, olha, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É uma frase única, percebeu? O que ele está dizendo para você? Se você andar no Espírito, você não vai satisfazer a concupiscência da carne. Ele não está dizendo duas coisas, anda no Espírito e não, ele está dizendo assim, se você andar no Espírito, você não cede à carne. Repara o que ele está dizendo aí, se você andar no Espírito, você não cede à carne. Quando nós cedemos à carne, é porque nós saímos do Espírito. E se eu saio do Espírito, eu saio da verdade. E eu estava falando, agora voltou a ligação. Por que eu falei do programa do Marcos Eberlin? Eu estava assistindo, eu falei com a Larissa, que um médico, aliás, um físico e um médico apresentaram a mesma palestra. E eles estavam falando o seguinte, que em medicina se sabe que o intestino, eles chamam o intestino de nosso segundo cérebro. O intestino, ele tem mais neurônios do que a nossa medula espinhal. E o intestino, ele comanda mais órgãos internos nossos e mais processos internos do que o cérebro. Então eles até brincam, ele fala assim, o intestino devia ser o cérebro. Agora, você quer ver uma coisa? Olha aonde Deus me levou nessa relação. Como é que é a armadura do Espírito? A couraça dá? E o cinturão? A verdade está no segundo cérebro.
Porque aqui em cima está o capacete da salvação para tampar os nossos ouvidos dos dardos inflamados. Mas a verdade, ela tem que ser algo que tem que estar forte na nossa vida. Ela está no segundo cérebro. Ela está na altura do intestino. A verdade é o cinturão. A Bíblia é linda, gente. A Bíblia revela. Aí a ciência vem e comprova o que a Bíblia diz. O cinturão da verdade. O cinturão pega na região do intestino, não é? Controla mais o nosso corpo que o cérebro. Cérebro dá razão. Mas o segundo cérebro para a medicina seria o intestino, exatamente onde a verdade tem que estar, no cérebro. Porque, verso 17, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E Paulo é humilde o suficiente para dizer que as coisas que ele deveria fazer, ele não faz, mas ele faz aquelas que ele não deveria fazer. Olha o que o Espírito Santo faz com uma pessoa. Paulo era arrogante, prepotente, dono de si, amava a palavra, amava a lei, isso a gente não pode negar, porque ele era cego pelo Logos, não pela rema. E aí, quando os cristãos se levantaram, ele achava que os cristãos estavam se levantando contra Deus. Então ele tinha que matar quem se levanta contra Deus. O coração dele estava querendo Deus, por isso Deus o usa. E graças a Deus usou, porque graças a Deus nós estamos aqui. Porque Deus usou Paulo para pregar para os gentios. E se não fosse isso, tem judeu aqui? Não, não tem. Então pronto, nós somos gentios. Nós somos descendentes espirituais de Paulo. Porque a carne milita contra o espírito. Por isso eu tenho que orar e vigiar para não pecar. Mas o espírito milita contra a carne. E Jesus manda o Espírito Santo para habitar em nós. Aí eu te pergunto, como é que eu reconheço se eu tenho o Espírito Santo? Como que eu reconheço se eu fui batizado no Espírito Santo? Antigamente, se esperava que a pessoa levantasse orando em línguas. E isso era a evidência que mostrava que a pessoa era batizada no Espírito Santo. Mas olha só o que Paulo vai falar em 1 Coríntios 13, 1. 1 Coríntios 13, versículo 1. Amém? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou seja, quando eu falo a língua dos anjos, eu estou orando em línguas, certo? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Então, na realidade, não é isso que demonstra o batismo no Espírito Santo. Vou te dar um exemplo. A minha mãe demorou muito para converter, e converteu, graças a Deus converteu. Converteu uns 20 anos antes dela falecer. Ela teve uns 20 anos de vida com Jesus. E se agarrou mesmo. Ela levantava às 3 horas da manhã para orar. Ela tinha um caderninho de oração com 3, 4 páginas de nomes ali, porque ela intercedia às 3 horas da manhã diariamente.
Ela acordava, orava, aí depois ela deitava de novo para acabar de dormir. Isso ela já tinha 80 anos, ela continuava fazendo. Diariamente. E ela falava para mim assim: mas filho, eu não falo em línguas, será que eu sou batizada no Espírito Santo? Eu falo: mãe, olha para a sua vida, você não tem que falar em línguas. E por que o Espírito Santo a protegeu de falar em línguas? Porque a minha mãe foi espírita. A minha mãe foi macumbeira, foi umbandista. E as entidades que ela recebia, algumas delas desciam falando o que eles diziam que eram os idiomas deles. E ela falava arrastado com um monte de coisa estranha, um monte de língua estranha, que não era de Deus, porque o diabo imita. E eu falei para ela: mãe, se você fosse orar em línguas, você ia duvidar. Por quê? Porque fulano falava em língua estranha, ciclano falava em língua estranha, beltrano falava em língua estranha. Todas as entidades que você recebia que falavam em línguas estranhas, eu vim decifrando para ela. Falei: se você orasse em línguas, você ia ter dúvida. Mas olha para a tua vida, olha como você é abençoada, olha como Deus cuida de você, olha como Deus cuida da tua saúde, olha como Deus te supre em todas as suas necessidades, olha como você se alegra quando fala de Jesus. Isso é ser batizado no Espírito Santo. E aí eu levei ela, para a gente poder finalizar, né? Eu levei ela em Gálatas. Voltamos em Gálatas 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto é um fruto. Não é como na carne, que são as obras. E aí a pessoa pode fazer uma, pode cometer uma, como outra, como outra, como outra, como outra. Mas quando o Espírito Santo vem, ele te dá o pacote completo, ele te dá um fruto só. Como se fosse uma mexerica, uma pocã, uma bergamota, como você vai ouvir no Rio Grande do Sul. É uma fruta com vários gominhos dentro. A fruta vem completa. Cabe a nós fazer o quê? Orar para que essa fruta amadureça em nós. O Espírito Santo vem para que a gente deixe de ser menino e para que a gente amadureça. E quando uma fruta amadurece, ela fica mais doce. E essa fruta mais doce me permite compartilhar com meu irmão com uma doçura que vai fazer bem para ele. O que eu quero te convidar hoje é para você ficar em pé agora e para a gente orar, porque Jesus falou que o Espírito viria viver em nós e Ele já vive em nós. Eu gostaria de te convidar a orar para que amadurecesse dentro de você, para que a gente deixasse de ser menino na fé, e que a gente amadurecesse na fé, para que a gente crescesse na fé, para que esse fruto do Espírito começasse a exalar através de nós. A figura da pocã é perfeita. Quando alguém chupa uma pocã, você o dia inteiro percebe que aquela pessoa chupou uma pocã. Ela cheira pocã o dia inteiro. É assim que eu tenho que ser do fruto do Espírito. Eu tenho que cheirar o fruto do Espírito todo dia. Eu tenho que exalar o fruto do Espírito a todo momento, em todo lugar, aonde eu estiver. Eu tenho que exalar o fruto do Espírito. As pessoas têm que sentir em mim
o Espírito Santo exalando através da minha vida. E é isso que eu quero te pedir agora, em espírito e em verdade. Fala com o papai, pede para ele: Senhor, que o Espírito Santo traga maturidade à minha vida, que o fruto do Espírito amadureça dentro de mim, que eu verdadeiramente conheça a verdade, para que a verdade me liberte. E o Senhor me disse que é o Espírito Santo que nos traria a verdade, Ele nos ensinaria a verdade. E o Senhor disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, Senhor, nós vimos que a verdade é o Senhor. Pai, eu quero conhecer o Senhor dia a dia, mais e mais, mais e mais, a cada dia, mais e mais, mais e mais. Espírito Santo, Espírito Santo, que habita dentro de nós, habita dentro do meu coração, faz com que o fruto do Espírito amadureça. Tira de mim a concupiscência da carne. Não permita que eu ceda à concupiscência da carne, mas que eu busque dia e noite o fruto do Espírito, gominho por gominho. São 12 gominhos. Que esses 12 gomos fiquem como mel, que eles tenham sabor de mel, não para mim simplesmente, Deus, mas que com ele eu possa contagiar todos aqueles que estiverem em volta de mim. Cuida de mim, Pai. Cuida da sua noiva, Deus. O Senhor disse lá em Atos, Pai, que aquela igreja agradava tanto ao Senhor, que o Senhor ia trazendo aqueles que estavam sendo salvos. Senhor, que nós possamos agradá-lo, para que o Senhor lote todas essas cadeiras e que essa igreja seja pequena, mas isso só vai acontecer a hora que a unidade da igreja no Espírito Santo, é exatamente o que a pastora Juliana ministrou hoje, a unidade, a unidade, a unidade, a unidade, a unidade. A unidade no churrasco é uma delícia, Deus. Eu quero ver a unidade no templo. A unidade no churrasco e na comunhão já existe, Deus. Eu quero ver essa unidade no templo, no partir do pão, no orar, nas orações, no ajudar um irmão ao outro quando o irmão está precisando, no se importar verdadeiramente com o irmão que está passando por aflição, por alguma dificuldade, que o mel do Espírito Santo, que está no fruto do Espírito, que ele possa me levar a adoçar a vida daquele irmão que está vivendo em amargura. Ô Espírito Santo, ministra nos meus irmãos através da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo ao Senhor, Pai, para a sua honra e para a sua glória, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus.